Muitos cristãos andam por aí com uma túnica muito bonita, muito colorida, e isso pode ser um grande problema. E talvez você não saiba do que eu estou falando, mas acredite, fique comigo até o final desse vídeo, porque Deus falará poderosamente ao seu coração. Mais uma vez, eu quero te agradecer pela companhia e seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Quando eu falo de túnica colorida, eu estou fazendo referência à túnica colorida que José ganhou de seu pai Jacó. A túnica colorida, ela representa um tempo de imaturidade e representa também um tempo em que nós não entendemos o plano de Deus sobre as nossas vidas. Um tempo que nós não compreendemos o agir de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida de José. E ele recebe algumas responsabilidades de seu pai aos 17 anos. José tem revelações, tem sonhos da parte de Deus. E aí, numa dificuldade para administrar esses sonhos, ele começa a contar para todo mundo. Seus irmãos ficam com inveja, vende ele como se ele fosse um escravo. José vai parar no Egito, na casa de um homem importante lá no Egito. Depois desse período que ele passa na casa desse homem, José vai parar na prisão. E ali na prisão, depois de 2 anos, ele consegue interpretar um sonho e vai parar lá no palácio como o segundo homem mais importante do Egito. José se torna governador do Egito. Mas isso acontece quando José tinha 30 anos. Aos 17 anos ele recebe ali sonhos e revelações de Deus. E todos aqueles sonhos, aquelas promessas vão se cumprir quando José tinha 30 anos. Então nós vemos que Deus faz que José passe por um processo. Agora, vamos ver o que a vida de José ensina para mim e para você. Então vamos lá. Vamos ler então Gênesis capítulo 37. Vai lá comigo para Gênesis capítulo 37 que diz assim, no versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender aqui na vida de José. Lembre-se, José tinha apenas 17 anos. E aqui nesse primeiro texto nós aprendemos que quando você é muito jovem, muito novo na fé, pouca coisa você sabe, não é verdade? E existem muitos cristãos que acabaram de chegar na igreja e já querem se apropriar de cargos, já querem assumir responsabilidades. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos através da vida de José. Agora continua lendo o versículo 2 comigo. Apacentava os rebanhos com seu irmão, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ainda aqui no versículo 2 nós vemos que José era imaturo e ele fazia fofoca, trazendo aí as más notícias a Jacó. A segunda característica que nós vemos a respeito de cristãos, de pessoas que são imaturas, é a fofoca. Você já conversou com aquele irmão ou com aquela irmã que ela chega em você com aquele tom espiritual e começa a falar mal a respeito de um outro irmão ou de uma outra irmã? Fofoca não agrada a Deus. E aqui na vida de José nós vemos que a imaturidade de José fazia com que ele levasse essas fofocas, más notícias a outras pessoas. Tome bastante cuidado. Fofoca não agrada a Deus. Agora vamos lá para o versículo 3 que diz: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Em outras versões você vai encontrar aqui, e fez-lhe uma túnica colorida. A túnica que José usava era uma túnica toda festiva, toda bonita. E aqui nós precisamos compreender que este texto nos mostra que José era bajulado. E toda pessoa que é bajulada, ela não consegue receber um não. Será que você é um cristão ou uma cristã que, se alguém fala um não para você, você bate o pé e não aceita aquele não como resposta? Será que essas pessoas duras que Deus coloca em nossos caminhos não é para nos ensinar a receber nãos? Bom, José era bajulado por seu pai
E tome bastante cuidado quando você perceber que você está num ambiente que as pessoas ficam se bajulando, ficam se paparicando. Eu já presenciei reuniões de lideranças com líderes se bajulando e somente se elogiando. Existem muitas coisas sérias que acontecem em meio a bajuladores. Tome bastante cuidado para que você não seja um crente bajulado que está acostumado a só receber elogios. Você faz parte do exército de Deus. O Senhor Deus, que é o Senhor dos exércitos, está te treinando como um soldado de Cristo. E olha só o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Aqui fica muito claro que José ele andava passeando ali com sua túnica colorida. E é bem verdade que se você é uma pessoa bajulada, se você pode evitar conflitos com aqueles que não são bajulados, essa é a sua missão, de não provocar estes conflitos. José, provavelmente, nos versículos seguintes, você vai perceber que ele fazia questão de contar as coisas. José, ele era um perfeito linguarudo. E provavelmente ele andava ali com sua túnica, mostrando ali o que o pai fazia por ele. E aqui nós vemos no versículo 4 que José era aquele que fazia questão de mostrar a sua túnica colorida, ou de ostentar aquilo que ele recebia de seu pai. E nos versículos seguintes nós vamos ver que ele fazia questão de ostentar aquilo que Deus dava para ele. Claro, José não era um menino, um jovem maldoso, mas era extremamente imaturo. Tome bastante cuidado com ostentações, porque provavelmente você estará prejudicando a sua vida espiritual e trazendo conflitos desnecessários entre os seus irmãos. E aqui no versículo 5, olha só o que diz. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. E aqui José tem um sonho, eu não vou prosseguir os versículos porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas aqui no versículo 5 nós vemos que José ele contava os sonhos que ele recebia de Deus. José gostava de tagarelar, ele gostava de contar os sonhos. E aqui os próprios irmãos de José, eles interpretaram o próprio sonho dizendo: José, será mesmo que nós vamos nos curvar a você? José contava aquele sonho que era autointerpretativo para que os irmãos ouvissem o sonho da própria boca dele. Tome bastante cuidado para quem que você conta as coisas que Deus te dá. Os sonhos, as promessas que Deus coloca em seu coração, não é para qualquer pessoa que você conta. As dificuldades que você passa, você não pode sair falando, porque isso, além de desagradar a Deus, pode te atrapalhar no seu caminhar e na sua vida espiritual. Tome bastante cuidado para quem você conta os seus segredos. É muito importante ter um amigo ou ter uma amiga confidente, mas ficar falando aquilo que Deus te revela ou os sonhos que Ele coloca em seu coração pode ser extremamente prejudicial. Agora, se você tem um chamado, se Deus te chamou para uma obra e você quer realmente ter um relacionamento com Deus, Deus ele vai trabalhar na sua vida para que você tire essa túnica colorida, para que você não seja um crente, um cristão imaturo, para que você não seja uma pessoa falastrona. Então, presta bastante atenção ainda na vida de José, situações que Deus promoveu na vida de José para tirar a túnica colorida e levar José ao lugar que Deus queria que ele chegasse. Então vamos lá, capítulo 37, ainda no versículo 27 diz: Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. E aqui nós vemos os irmãos de José, tomados por uma grande inveja, vendendo José aos midianitas. E José foi levado ao Egito como escravo. E aqui nós aprendemos que um dos processos que Deus usa em algumas pessoas é fazer com que, ou permitir que familiares, pessoas que nós amamos, nos traiam. Quantos de nós não recebemos uma dura facada de nossos familiares, ou de um amigo, ou de um ente querido? Mas saiba que essa situação ela vai cooperar para que Deus tire de você essa túnica colorida. Então, aprenda isso. Deus permite situações de conflitos familiares ou conflitos entre amizades para que nós aprendamos dentro dessa mesma situação. Agora vamos lá, no capítulo 39, no versículo 1, que diz assim:
Capítulo 39 de Gênesis, e o versículo 1 diz: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E aqui é uma outra situação que Deus permite que aconteça nas nossas vidas. Em determinados momentos, nós nos vemos presos, cativos a um trabalho, a um ministério, a um relacionamento. E o que Deus espera de nós é que sejamos fiel a Ele dentro daquele trabalho. O Potifar, que era o homem, um homem importante no Egito, que agora era dono do escravo José, ele olhava para José e via: Deus é com este homem. Existe um Deus dos hebreus e ele está a favor de José. Será que você, mesmo passando dificuldades, situações difíceis, você demonstra que Deus é na sua vida? Ou você fica murmurando, reclamando no seu trabalho, no seu relacionamento? Deus, ele espera que você seja fiel, mesmo passando dificuldades em locais difíceis. Em ambientes difíceis, você pode glorificar a Deus. Agora vamos lá no versículo 7. Olha só o que diz o versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que te me passou, ele colocou em minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, pois és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só, queridos, José estava preocupado em desagradar a Deus. Queridos, o que existe de mais importante na sua vida é você ser fiel a Deus quando ninguém está te vendo. Existem muitas pessoas que frequentam igrejas e são infiéis aos seus esposos ou às suas esposas. Existem muitas pessoas que é cristão, é aquele crente bonito de terno, mas fala palavrão no trabalho. Saiba que ser fiel a Deus, quando ninguém está te vendo, agrada ao coração do Senhor. Então tome bastante cuidado com aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Nessa passagem, José tinha a oportunidade de ter relações com a esposa de Potifar, o seu senhor, o seu patrão. E José disse: Como cometeria eu tamanho pecado contra o meu senhor e contra Deus? Seja fiel, mesmo quando as pessoas não estiverem te vendo. E Deus continua promovendo situações na vida de José para que ele tirasse aquela túnica de imaturidade, aquela túnica que representava a infantilidade. Deus quer que você seja maduro espiritualmente. E em Gênesis capítulo 40, dos versículos 1 ao versículo 23, nós encontramos ali José já na prisão, revelando, trazendo a interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro. E ali ele revela os sonhos e fica na expectativa de ser lembrado dentro da prisão. E aqui nós vemos que é o momento que você está esperando algo de Deus e aos seus olhos parece que está demorando muito. Mas em Gênesis capítulo 41, nos versículos 38 ao 46, olha só o que diz. Versículo 38 diz: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este? Em que há o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, pôs na mão de José. Fê-los vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao segundo carro e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Aqui José interpreta o sonho de Faraó e se torna governador de todo o Egito. Um menino de 17 anos passa por todo esse processo e Deus, através desse processo, honra José como o segundo homem mais importante da terra naquele tempo.
Será que todas essas situações que Deus tem trabalhado na sua vida para tirar a sua túnica, será que você tem ignorado? Será que você tem deixado Deus trabalhar e tirar essa túnica de você? Bom, saiba que se Deus tem uma promessa em sua vida ou através de sua vida, Ele criará situações até que você alcance essa promessa. Eu espero que este vídeo tenha edificado e abençoado a sua vida. E mais uma vez, carinhosamente, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, porque com essas atitudes você me motiva a fazer novos vídeos como esse. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo.